bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje. Nesta aula, nós faremos juntos a análise da transitividade de alguns verbos. Antes disso, eu gostaria, por favor, que você copiasse no seu caderno o cabeçalho referente à aula de hoje, colocando lá o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, o conteúdo que nós estamos estudando desde a aula anterior, que é a transitividade verbal, a habilidade que você será capaz de desenvolver, que é compreender a transitividade verbal, observando a relação semântica e sintática entre os verbos e complementos. Eu farei a explicação do conteúdo por meio da análise de alguns exercícios e deixarei uma atividade para que você possa realizar, ok? Você recebeu, junto com essa videoaula, um material em slides, então peço por favor que você localize a disciplina de língua portuguesa e abra ali os arquivos referentes à aula de hoje. Nesse arquivo existe ali uma tirinha, nós faremos a leitura dessa tirinha para daí analisar as questões, ok? Acompanhe comigo então. Leia a tirinha abaixo. Percebe então que há 3 quadrinhos que compõem essa tirinha e 3 personagens, o garoto, a mãe e o cachorro. Então vamos à leitura. O garoto diz: "Meu videogame quebrou. O que eu faço agora?" A mãe sugere: "Por que você não brinca com o seu cachorro?" O garoto diz: "Boa." Depois no último quadrinho, o garoto ali na sala com o cachorro diz: "Nem pensar, você quebrou o seu, vai quebrar o meu." Egoísta, o garoto diz. Bom, a mãe sugeriu que o garoto fosse brincar com o cachorro. O que o leitor pode supor que o menino fará? Então, sempre após a leitura da questão, coloque uma pausa para que você tente responder a questão individualmente, para depois nós verificarmos juntos se você acertou ou não, ok? Acompanhe comigo lá então. O que nós podemos supor então que o menino fará quando a mãe recomenda que ele brinque com o cachorro? Nós podemos supor que o garoto vai brincar com o cachorro, né? Que ele de repente vai jogar uma bola, o cachorro vai correr atrás para apanhá-la, para pegá-la, ou que ele vai passear com esse cão. Então, nós podemos fazer essa suposição. B. O último quadrinho surpreende o leitor. Por que isso ocorre? Você se lembra que uma das características desse gênero textual, tirinha, é justamente apresentar no último quadrinho uma quebra de expectativa em relação ao que foi dito anteriormente? Pois bem, isso ocorre aqui também, né? Porque é uma característica do gênero. Porque o leitor provavelmente imaginava outro tipo de brincadeira, né? Não que fosse essa de o garoto brincar com o cachorro. De videogame com um cachorro, né? Retire do primeiro quadrinho uma oração que tenha um verbo com sentido completo. Classifique-o sintaticamente. Bom, verbo com sentido completo, então estou falando de verbo intransitivo, que tem um sentido em si, não dependendo então de um complemento para obter um sentido. Que verbo é esse que aparece ali no primeiro quadrinho, né? Nós temos a primeira oração. O meu videogame quebrou. É justamente o verbo quebrar, não é? Ele aparece ali como o verbo intransitivo, ou seja, não precisa de um complemento para ter sentido. Próxima questão. Como se classifica sintaticamente o verbo brincar no segundo quadrinho da tira? Explique por que ele é assim classificado. Bom, estou falando ali então do verbo brincar no segundo quadrinho da tira, né? Ele é classificado como verbo transitivo, porque ele tem um complemento. Qual é o complemento dele? Com o seu cachorro. Então eu tenho um verbo que é transitivo. Ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Ele é um verbo transitivo indireto, porque é a presença de uma preposição ali para integrar o sentido ao verbo, né? Ou seja, entre o verbo e o complemento, há a presença de uma preposição para estabelecer essa união. Ok? Então é um verbo transitivo indireto. Próxima questão. Quais são as formas verbais presentes na fala do cachorro? Então, analisando agora o último quadrinho, ele diz: "Nem pensar, você quebrou o seu, vai quebrar o meu." Eu tenho ali primeiramente a ocorrência do verbo quebrar, depois eu tenho primeiramente a ocorrência do verbo pensar, depois eu tenho a ocorrência do verbo quebrou, e depois tem uma locução verbal, vai quebrar. Então eu tenho ali 3 formas verbais. Ele pede
no próximo exercício, agora, que você classifique esses verbos quanto à transitividade. Bom, o verbo pensar, que aparece ali no início da fala do cachorro, ele é classificado como verbo intransitivo. Perceba que após a presença do verbo não há complemento, não é? Então, nós entendemos ali pela presença do verbo pensar o sentido da oração. Então ele não precisa, ele tem um sentido em si, então é um verbo intransitivo. Agora, a ocorrência ali do verbo quebrou, você quebrou. Quebrou o quê? O seu videogame, não é? Então perceba que o seu ele completa o sentido do verbo quebrar. Então ele é um verbo transitivo direto. Direto porque não tem preposição. Agora, vai quebrar o seu. Vai quebrar o meu. Percebe que o meu é um complemento ali do verbo quebrar, da mesma forma que o anterior, e é classificado como verbo transitivo direto. Próxima questão. Observe o verbo quebrar no primeiro e no último quadrinhos. Por que o mesmo verbo tem classificações sintáticas diferentes? Bom, o que eu preciso primeiramente fazer para analisar? Eu preciso analisar o contexto. Porque um mesmo verbo pode ter o sentido completo ou não. Por isso, para classificá-lo sintaticamente, é preciso observar em que situação ele está empregado. Então vai depender muito do contexto, vai depender do todo em que ele está inserido, certo? Agora nós vamos juntos fazer a leitura de um fragmento que está logo na sequência aí nos seus slides. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Leia este fragmento. O meu amigo mora, quer dizer, morava no apartamento aqui em cima. Eu ia lá jogar gamão com ele, a gente conversava e ele tinha um relógio de parede que batia a hora e meia hora também. O meu pai e a minha mãe reclamavam. Oh, mas que coisa mais enjoada essa bateção. E a minha irmã me perguntava, será que o teu amigo nunca vai se esquecer de dar corda no relógio, não? Mas cada um é de um jeito, não é? E eu gostava demais de ouvir o relógio batendo, de noite ainda mais. Para mim, ouvir o relógio batendo era que nem ouvir o meu amigo andando. Primeira questão, vamos lá analisar. Retire trechos do texto que exemplifiquem a linguagem informal. Analise o texto, tente localizar elementos ali de uma fala coloquial, traços da oralidade presente aí nesse fragmento lido. Nós podemos encontrar alguns trechos, ok? Nós temos ali, a gente conversava. Isso é referente à informalidade, ok? Então, é um elemento da língua informal, ok? Então, a expressão a gente conversava, né? Logo abaixo nós temos ali mas que coisa mais enjoada essa bateção, também referente ali de uma linguagem informal. Vamos ver onde mais. Temos um outro trecho ali, que é da fala da irmã do narrador, né? E ela diz, se esquecer de dar corda no relógio, não. Então perceba que isso também tem traços de oralidade. E lá no último parágrafo ele diz, para mim, ouvir o relógio batendo era que nem ouvir o meu amigo andando. Então perceba que em todos esses trechos do fragmento, eles trazem exemplos da linguagem informal. Próxima questão. Identifique o verbo do primeiro período do trecho e classifique-o. Bom, o verbo que aparece ali no primeiro período é o verbo mora, morava, né? Ele é um verbo que você classificaria como intransitivo, como transitivo. E por que você classificaria dessa forma? Bom, ele é um verbo intransitivo. Perceba que ali até tem uma informação. Morava no apartamento. No apartamento é apenas uma indicação de lugar, mas não é um complemento para o verbo, ok? Então ele é um verbo intransitivo. Próxima questão. Quais são os complementos verbais do verbo jogar? Classifique. Então analise o texto para você perceber qual é o complemento que ele traz. Ó. Eu ia lá jogar gamão com ele. Então eu tenho, como complemento do verbo jogar, eu tenho gamão e com ele. Ok? Bom,
pede ainda para que você classifique, não é? Então nós podemos classificar ali gamão como um objeto direto, então, porque não há presença de preposição. E eu tenho também o com ele, que é um objeto indireto, porque tem a presença da preposição com ali, certo? Vamos então para o próximo exercício. Como é classificado o verbo conversar nesse fragmento? Verbo conversar. A gente conversava, né? É assim que aparece no texto. Conversava aqui é como um verbo transitivo indireto. Perceba, ele não tem complemento, não é? Próxima questão. Retire do trecho uma oração que contenha um verbo transitivo direto e outra com um trecho transitivo indireto. Essa é a última questão, ok? Analise, busque essa informação no texto, ok? Coloque uma pausa para que você possa localizar a resposta. Bom, nós podemos localizar ali no texto uma oração, então, que contém um verbo transitivo direto. Nós podemos colocar aqui como exemplo, ele tinha um relógio de parede que batia hora e meia hora também, como transitivo direto. E como transitivo indireto, eu tenho o exemplo ali, eu gostava demais de ouvir o relógio batendo. Então, gostava, quem gosta, gosta de alguma coisa, e esse complemento ali é introduzido por uma preposição, ok? Bom, eu encaminhei aí nos slides uma atividade para que você possa fazer. Essa atividade eu corrigirei então na aula de amanhã, certo? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!